Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Segurança Digital na Jovem Pan. E o nosso convidado de hoje é um convidado de casa, né? O Alex Amorim, presidente do CISUS Club, do Ibras PD e também fundador da Beyond Security, retorno aqui ao nosso programa para falar sobre um tema de extrema importância que é o cyberbullying. Exatamente. Seja muito bem-vindo, Alex, ao nosso programa novamente para tratar desse tema super importante para nós, né? Pô, muito obrigado, Fernando. Bom demais estar com vocês aqui, poder falar sobre esse tema que vem tirando o sono de muita gente e conscientizar. Acho que esse é o grande ponto. A gente vem numa missão aí de conseguir pegar esse tema, levar para Uhum. casa de todos os pais, visto que existe uma preocupação muito grande quando a gente fala de cyberbullying, mas muitas pessoas podem não conhecer. A gente traz uma nomenclatura também do bullying online, né? Até para entender aí um pouquinho sobre isso. Mas você, pô, muito obrigado aí por estar junto com você e poder falar sobre esse tema que é tão relevante nos dias atuais. Não, eu que agradeço, Alex. E assim, Alex, pra gente começar esse bate-papo de hoje, até tu comentou um pouquinho agora, o que é exatamente o cyberbullying, né? E como é que ele se diferencia do bullying tradicional, daquela zoação que a gente chama, né? Que a gente tinha na época de colégio, de escola. Pô, excelente pergunta. Fernando, nós somos de uma época que não existia o bullying, não existia cyberbullying, né? Então era isso, é a zoação, sacanear, era onde que as pessoas aproveitavam ali para tirar sarro. Mas acho que a Uhum. grande diferença, né? Depois, tudo isso, né, que acontecia ali no mundo físico, era algo que acontecia, mas ficava muito ali dentro da sala de aula, nos arredores da escola, então você acabava tendo uma proteção ali, ficava confinado ali em relação a isso, né? Mas quando a gente olha e tudo isso foi denominado do bullying, né? Então o bullying passa a Uhum. ser todo o tipo de humilhação, se sacanear, tirar sarro de alguém, então tudo isso foi categorizado ali como bullying. Mas com o advento aí, acho que nos últimos anos a gente vê a popularização e o crescimento Uhum. da internet de uma forma geral, esse bullying que existia, que antes era algo que pô, acontecia, mas estava ali muito confinado ali dentro de um ambiente, ele passa a ser online. Então, quando a gente começa a olhar para essa visão do cyberbullying ou esse bullying online, a gente começa a ver que são características daquilo que acabava acontecendo, mas esse Uhum. mundo digital. E aí começa a pegar, porque hoje as nossas crianças, né, eu tenho duas filhas, onde elas são crianças que já nascem com dispositivos tecnológicos, né, esses dispositivos Exatamente. digitais. Então, nasce com celular, já nasce com tablet, algumas vezes já usam computadores ali para fazer trabalhos de escola, ou seja, ela já nasce 100% conectada. conectada nesse exato. E isso, né, o que vem trazendo ali de uma forma que aumenta esse risco é porque antes aquilo que ficava confinado nesse mundo físico, a gente vai para o mundo online onde não existe mais barreiras. A gente entra num mundo que nem agora, eu estava há pouco fazendo uma reunião com o pessoal da França, e assim, da minha casa. Como Uhum. agora estou conversando, estou em São Paulo, estou conversando contigo em Porto Alegre, e assim, distância e tem essa proximidade, ou seja, tudo que começa a coexistir nesse mundo virtual, Uhum. ele passa a ter uma possibilidade de qualquer pessoa do mundo ter acesso àquilo. Então pensa nessa visibilidade que começa a ter. Então, enquanto esse bullying tradicional, que era muito ali no físico, no verbal e acontecia ali nos ambientes da escola, quando vai para esse lado do cyberbullying, qualquer pessoa pode ter acesso. Isso acontece em qualquer hora, em qualquer lugar, e é difícil, né, da gente conseguir controlar isso. Então, passa a ter até uma natureza de um anonimato.
Uhum. pode ser que agressores, né, ali pessoas maldosas possam começar a fazer ações ali, e eu não sei quem que é. A gente teve um boom, né, na época da pandemia, que várias escolas acabaram saindo ali do presencial e foram para o mundo físico. Exato. E, na época, eu até estava, né, trabalhando, dentro de um dos maiores grupos de educação do mundo e peguei ali um caso, de alunos, né, que entraram, um aluno entrou numa sala de aula online, então entrou, não tinha nenhum controle de segurança, nada desse jeito, então entrou com uma máscara e começou, a xingar, fazer ofensas para algumas pessoas que estavam ali na sala. Aí você pergunta: "Cara, mas e aí? Da onde que veio essa pessoa? Será que é um aluno? Será que é uma pessoa, eh, do da internet que caiu ali naquela Uhum. aula? Será que uma pessoa compartilhou esse link?" Então a gente entra no mundo de anonimato, claro que existem técnicas que a gente, de segurança para a gente conseguir rastrear, mas aí já foi, imagina o dano que isso pode É, causar para as pessoas. Então eu vejo ganha, que ganha uma proporção totalmente diferente, né? Como tu comentou, do que a gente vivia na nossa época. Que acontecia ali o bullying, né? Talvez não com esse nome, mas acabava quando a gente saía da escola, né? Então a gente passava, ia para casa, ele não seguia junto, né? Então hoje. Com o cyberbullying, quer dizer, ele ganha essa proporção de ir pro digital e tomar caminhos aí muitas vezes perigosos, né, para quem está sofrendo disso. com certeza. Então, assim, então acho que a grande diferença, quando a gente olha esse comparativo, né, do bullying para o bullying online, é justamente esse ponto de não ter barreiras, não ter fronteiras, e existe essa possibilidade do anonimato, que eu acho que é algo que aumenta uma gravidade assim. Hoje, como nós somos de segurança, a gente sabe que existem técnicas para eu conseguir ficar anônimo Uhum, dentro do mundo, né? Então, muitos pais ali podem falar, ah, não, mas é fácil de conseguir, mais ou menos. Então, quando eu entro no mundo online, eu consigo usar técnicas de segurança, técnicas ali onde eu escondo da onde que eu estou vindo, eu uso vários ropes, né? Imagina, eu uhum. estou aqui, eu falo que vou para os Estados Unidos eu estou indo para a China, da China eu estou indo para a Rússia, da Rússia. Então, assim, fica praticamente impossível de detectar a origem dessas conexões. Então, acho que o grande ponto que pega é esse anonimato que começa a ter essa possibilidade, isso pode ser algo gravíssimo aí para conseguir Existe, até mesmo ter uma rastreabilidade. existe também uma preocupação, né, da própria instituição de ensino ali, seja um colégio, seja uma universidade, de também cuidar e tratar dos dados, né, dos alunos. Eu sei que aqui a gente teve no último programa, a gente trouxe a Marta, que tu também conhece, né, referência hoje também no mercado, e ela conta de um case que ela fez um seguro lá para uma escola, para uma rede de escola em São Paulo, que sofreu, né? Enfim, teve os dados e as credenciais dos alunos vazadas na Deep Dark Web, e isso ali, cara, ficou à disposição desse mundo, desse submundo, né, digital de criminosos, e os caras também usam para poder, obviamente, exercer esse cyberbullying ou até coisas piores, né? Isso, e quando aquela história, né? Quando cai na internet, esquece, não tem mais volta. Não tem Uhum, como falar, ah, eu vou revogar, como tem hoje, eu tenho um papel, esse papel eu vou rasgar ele, acabou e tá tudo certo. Não, entrou no mundo digital, não tem como, eu até posso pedir para o provedor para ele apagar, mas a rapidez e a probabilidade de ter cópias e pessoas aumentarem ali essa informação, pô, se multiplica de uma forma devastadora. Então, uhum. dificilmente aquilo que cai na internet é possível eu revogar. Então, aí que começa grandes problemas quando a gente olha para essa questão também. E dentro dessa visão, né, a gente tem, é, bom, caiu na internet, dificilmente a gente consegue revogar, consegue tirar, porque é uma velocidade mesmo que aquele conteúdo, aquela informação se replica e se multiplica de forma muito rápida, né? Dentro desse ponto, já
puxando essa próxima questão aqui para ti, é como é que tu enxerga as principais dúvidas, né, que os pais têm quando o tema é o cyberbullying? Qual é a maior preocupação dos pais? Ou às vezes os pais não estão preocupados com esse tema, não sabem desse tema? Como é que tu está enxergando essa questão em específico? Pô, excelente, Fernando. Uma ótima pergunta. E, como eu disse, essa é uma barreira, é uma bandeira que eu comecei a trazer comigo, que é de fato onde eu trouxe para mim é o que me norteia, que eu ensino os pais a protegerem seus filhos do bullying online. Isso para mim é Fantástico. essencial. É algo que eu venho, até porque, como eu comentei, eu tenho duas filhas, e minha filha, a mais velha, ela passou por esse problema, né, de um bullying online, foi através Hum. ali de uma plataforma de mensagens, né, foi no caso o WhatsApp, onde ali algumas pessoas ali, alguns alunos da escola, muitas vezes até mesmo inconscientemente, criaram um grupo e começou a utilizar esse grupo para, como a gente falou lá no passado, para sacanear, para ficar fazendo algumas Uhum. ofensas, e eu acho que o grande ponto com isso é que os pais dessas crianças não sabiam que elas estavam fazendo isso. Ou seja, né, a gente foi para um meio que os pais acabam não tendo conhecimento do que o filho está fazendo, não tem ali uma visão de classificação, então começa a surgir várias dúvidas. Pô, e aí, mas como que eu sei se o meu filho de fato ele é um agressor, se meu filho está passando por um Uhum. problema desse? Várias dúvidas, né, que alguns pais acabam trazendo para mim, e eu elenquei algumas aqui que eu acho que vale a pena a gente comentar sobre Claro. elas. Então, primeira, né, uma das dúvidas ali que normalmente é muito comum é quando o pai fala assim: pô, Alex, eu não entendo de tecnologia para usar uma ferramenta de controle parental. Hoje, para ter ali alguns controles, né, existem algumas ferramentas, isso todos podem fazer ali análises na internet, onde é possível ter controles ali do que o meu filho está fazendo, qual é o horário que ele está acessando, como que ele está acessando esses dados. Então, existem ali soluções, né, e tutoriais diversos para conseguir fazer isso. Sim, tem uma certa dificuldade, mas é algo que é extremamente importante fazer isso. Uma outra dúvida que é muito comum, que também algumas vezes eu já recebi essa dúvida, né? Pô, Uhum. Alex, eu não tenho tempo para monitorar tudo que meu filho faz online. É interessante essa pergunta, né? Porque Bastante. no final do dia a gente fala, pô, mas eu estou trabalhando, eu estou cuidando da casa, eu estou fazendo várias coisas, mas pô, eu não tenho esse tempo. É possível quando a gente olha para nós ali, para o nosso dia a dia, usando ferramentas específicas para eu conseguir monitorar tudo isso que está acontecendo. Então, eu ter esse controle, independente se eu estou próximo do meu filho ou não. E tudo Uhum. isso cabe uma orientação muito próxima. Então, se eu oriento meu filho, falo da importância sobre esses pontos, e eu consigo monitorar aquilo que está acontecendo, eu tenho uma probabilidade bem maior de chegar a esse ponto. Uma outra pergunta que eu vejo bastante também e é muito comum, né, é quando a Uhum. pessoa ela fala assim que, por exemplo, eh, eu não sei se o meu filho ele está sofrendo esse bullying online. E é normal ter essa preocupação, até porque nós somos pais, temos aí alguns pontos importantes até para a gente ficar olhando ali nessa parte do comportamento do filho. Então, Uhum. tem alguns sinais que eu acabo indicando que para detectar se o meu filho, né, se o nosso filho está sofrendo do bullying online. Então, um desses pontos que é super importante é mudanças de comportamento. Uhum. Eu percebo que quando o meu filho está indo para a escola, ele acaba tendo um comportamento diferente, né? Ele não está querendo ir, ele está, pô, agora a gente está no final das férias, o filho
pô, não tô querendo voltar, então acaba entrando ali num comportamento um pouco diferente olhando para Sim, isso. Um outro sim. ponto que eu acho que é super importante também é uma queda de desempenho escolar. A gente começa a Uhum, ver que algumas crianças, né, imagina, estavam muito bem nas notas, mas de uma hora para outra cai, sim, dramaticamente a nota. Então, isso pode ser um sinal importante. Um terceiro também, que eu acho que é importante, é uma evasão social. Quem nunca viu, eu acho que isso acaba acontecendo muito e a gente percebe, principalmente quando a criança ela entra ali na adolescência, que ela uhum, começa, não quer ficar mais em contato com ninguém. Isso é por uma questão de exato. timidez ou isso é proveniente de algo que vem acontecendo com essa criança, como, por exemplo, esse bullying online? Então é um ponto, Uhum, importante também. Uma outra, acho que um quarto ponto que é importante a gente colocar também, é uma alteração do sono. A criança, ela não consegue dormir à noite e principalmente as mães são excelentes nisso, né. Enquanto eu não uhum. escuto nada quando eu estou dormindo, a minha esposa escuta se cair um alfinete no quarto das minhas filhas, né. É É verdade. impressionante o ouvido biônico que a mulher consegue quando, É. tem filhos, né, fantástico, assim, eu tiro o chapéu para minha esposa, eu falo: "Quando eu estou dormindo pode cair um avião que eu não escuto", mas ela, se cair uma agulha, ela vai saber. Então, a gente começa a perceber essa alteração do sono ali do filho. E eu acho que um outro ponto também, um quinto que é muito comum, é uma alteração no apetite. Eu acho que é normal quando está numa fase de crescimento, a criança ali ela ter ali uma dificuldade de comer, mas repentinamente, de um dia para o outro, você começa a ver esse tipo de comportamento, também é um que eu acho que faz um total sentido. Então, acho que o grande ponto para isso, né, é ficar atento a esses sinais que as crianças vão dando e, principalmente, manter uma comunicação super aberta com o filho e honesta para Uhum, que esse seu filho entenda de fato do que estamos falando, né, e a importância disso tudo. E se perceber algo de estranho nisso, acho que o ponto fundamental é não hesitar em buscar a ajuda de um profissional. Isso pode parecer às vezes um pouco difícil, né? Mas acho que são pequenos sinais. Acho que nada acontece de um dia para a noite, mas é importante a uhum, gente começar a entender esses sinais que vão acontecendo. E acho que com uma certeza. outra pergunta também que é mega importante é quando o pai chega para mim e fala: Alex, eu acho difícil falar sobre segurança digital com meu filho, né? Uhum, E é normal, acho que conversar sobre segurança digital parece ser complicado, mas é essencial. Tudo, né, começa, acho que o ponto principal é a gente começar falando sobre os benefícios de estar seguro, o uhum, benefício de ter essa segurança, explicar uma forma simples os riscos sem assustar. Eu acho que esse é o principal ponto. Acho que a ideia é usar exemplos práticos e, se possível, acompanhar os filhos nas atividades online, até para que ele mostre de uma forma prática de como agir de uma forma segura. E uhum. lembrando que essa educação digital sempre tem que E começar até, de casa. com certeza. E até onde na tua visão, Alex, que essa, eu acho que tu comentou, trouxe um ponto fundamental, né? Que é ter uma abertura com os filhos, e os filhos contigo, de conversas francas, conversas abertas, né? Mas a pergunta é, tu comentou agora sobre essa educação de segurança digital, até que ponto os pais não é que devem educar, mas até que ponto ir, né? Ah, vou invadir a privacidade do meu filho, eu vou pegar o celular dele para ver o que está acontecendo, ou não, essa educação é uma educação completamente diferente. Como é que é, de forma talvez prática, esse beabá aí de educar sobre segurança digital dentro de casa, né? Pô, excelente pergunta, Fernando. Acho que esse é um ponto que, no nosso país,
é algo que, quando nós falamos em segurança, é algo muito distante da nossa realidade. Mas a gente vê impactos que vêm acontecendo diariamente nas pessoas. Quem nunca Uhum. viu ou conhece alguém que teve ali um problema de WhatsApp que foi roubado, né? Falou, Todo mundo. o meu WhatsApp foi clonado, né? Que é o que o pessoal comenta. Ah, quem nunca ligou, recebeu uma ligação pô, de bandidos querendo ali fazer chantagem, né? Ah, tô aqui com seu filho, alguma coisa. Então, tudo isso é uma educação digital. E como existem vários casos sobre isso, são casos que, se existe alguém que está fazendo, é porque deu certo em algum momento. Acho que esse é o principal ponto. Então, eu acho que é deixando claro, né, que quando nós olhamos para esse lado de educar digitalmente nossos filhos, eles vão ter ganhos com isso. Eles vão poder ter uma vida mais segura até mesmo no futuro. Quem nunca, né, viu casos, nós que somos segurança é muito comum, Uhum. pessoas que às vezes estão sendo incriminadas dentro de uma empresa porque falaram que estão usando o usuário, a senha dela, estão usando, pô, uma pessoa, não, mas eu não tenho nada a ver com isso, Uhum. mas a pessoa usou uma senha fraca, por exemplo, e conseguiram acessar fazendo ali se passando por ela. Então ela tem que explicar que não foi ela que fez aquilo. Então eu acho que quando nós olhamos para essa segurança dos nossos filhos, isso antecipa vários problemas que eles vão ter no futuro. Quando nós trabalhamos com segurança, é muito comum é, dentro dos nossos clientes, eles terem controle de segurança. Então Sim. não é qualquer pessoa que vai pegar ali um pendrive, né? Pô, eu tenho aqui meu pendrive. Eu pego esse pendrive e vou colocar no computador da empresa. Eu posso? Cara, não pode. Ah, eu Uhum. vou acessar qualquer coisa dentro da empresa. Não pode. Aí assim, mas isso está bloqueando a possibilidade do colaborador ou do funcionário produzir mais? Será que de fato é isso? Ou nós estamos protegendo para esse funcionário acesse as coisas de uma forma mais segura? Então, acho que quando a gente faz essa correlação da vida nós como adulto, que hoje tem muitas Uhum. pessoas que têm uma dificuldade para entender essa segurança. Para uma criança, a criança vai ganhar muito. Então, do mesmo jeito que na nossa vida nós precisamos de ter controles. Cara, eu tenho vários controles aqui. Eu tenho uma senha que eu uso para no meu dia a dia, um perfil que eu uso aqui no meu computador, que é o normal que eu uso, Uhum. e eu tenho um outro perfil administrativo. Eu não vou usar meu perfil administrativo para fazer qualquer coisa. Então, quando a gente leva esse lado da importância da segurança que a gente colocou na nossa vida, entende a importância disso, a gente consegue passar para os nossos filhos, eles não vão entender que é uma invasão de privacidade. Pelo Concordo. contrário, hoje é muito interessante que a minha filha, toda vez que ela vai instalar alguma coisa, né, ela vem submete para mim, onde eu olho esse nível do aplicativo, se é um aplicativo que Uhum. pode para criança, se não pode, se ele tem algum problema, eu aprovo isso e está tudo certo. Então, e quando ela foi interessante, né? Não sei se você conhece aquele joguinho lá, o Roblox, né? Ela estava Uhum. nesse jogo e vendo ali alguns casos, falou, pai, estão tendo várias invasões de contas de crianças que estão ali nesse jogo do Roblox. Eu falei, filha, mas por quê? Ah, porque eles estão usando uma senha padrão. Cara, imagina só, uma criança de 11 anos falar algo assim, por quê? Porque já tem uma Educação, conscientização, já conscientização, sabe exatamente. é, já sabe a importância que eu não posso ter uma senha padrão, que é uma senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, uma senha que qualquer pessoa possa descobrir. Então, acho que o grande ponto é quando a criança já desde pequena passa a ter essa educação, ela Uhum. tende-se a ganhar muito com isso. Então, acho que esse é o grande Concordo. ponto, Concordo. não entrar nessa ideia de, eu estou invadindo a privacidade do meu filho, mas pelo contrário, eu estou ajudando ele a se tornar não somente uma criança mais segura, mas que tem um futuro adulto mais seguro e protegido em relação a isso. E os pais também, né, Alex? Os pais se comprometerem
a fazer essa conscientização, a educar também sobre esses riscos, né? A gente falou de joguinho, mas pega um filho mais adolescente que fica no videogame. Videogame hoje a gente sabe é um mercado gigantesco que os hackers estão, cara, esculhambando, né? Quer dizer, roubando senha, roubando cartão de crédito, invadindo conta, se passando por personagem para ludibriar o adolescente do outro lado. Então, o que a gente chama assim no nosso linguajar, né? As superfícies de ataque são muitas dentro de casa para se educar, para se fazer essa educação, né, de segurança digital. Com certeza. Então, quando entra nesse mundo digital, acho que as possibilidades são gigantescas. Acho que tem muita É, possibilidade, e infelizmente o crime ele está mega organizado e exato. pronto para olhar para esses diversos tipos de pessoas, né? Então, pessoas que têm um baixo conhecimento, pessoas idosas, crianças. Então, assim, eu acho que no crime já não existe mais aquela conversa de ética, né? Ética entre Hum, criminosos, fala, não, eu não vou atacar porque eu sei que é criança, eu não vou atacar porque eu sei que é um não idoso. existe Pelo mais. contrário, ele vê que é uma pessoa que tem uma vulnerabilidade e vai sim se aproveitar disso. Então, É. infelizmente, esse é o mundo que a gente acaba vivendo e é um pouco diferente. Eu acho que uma coisa interessante, Fernando, quando a gente olha nós como pais, nosso filho fala que vai descer no play para brincar com outras crianças. Ou falar, Uhum. ó, o amigo do apartamento tal ligou. Aí o que que a gente faz? Faz ali um rápido background check, né? Olha ali quem é essa criança, se tá tudo bem, se não pode e tal. Então eu faço uma análise, não, legal, pode descer e eu fico monitorando, certo? Vou lá na minha janela, isso é normal, fico lá olhando se está tudo bem, o que estão fazendo e tal. É, isso acontece no mundo físico. Mas será que a gente faz isso no mundo virtual? Será Ah, que eu fico difícil, vendo com né? quem meu filho. E assim, e é uma invasão de privacidade, né? Então, no É. mundo físico, quando eu fico olhando ali o que, que as crianças estão fazendo, tá tudo bem, faz parte, eu faço aquela análise, beleza. Mas quando meu filho começa a conversar com uma pessoa no WhatsApp ou no Instagram, Uhum. é, eu ficar olhando é uma invasão de privacidade? Então, acho que esse é um ponto que a gente precisa ter em mente, né? Que, pelo Muito boa contrário, colocação. eu estou garantindo que a segurança do meu filho, né? Estou garantindo com quem ele está falando. Vai que uma pessoa, um pedófilo que está ali se aproveitando daquela Exato. situação. Então, assim, eu tenho que monitorar isso da melhor forma, até para que isso não vire um problema maior. Exatamente, né? E tem, de novo, N riscos aí, né? Porque pode ser um, um criminoso do outro lado, um pedófilo, pode, cara, tá ali ligando a câmera de uma webcam, de um videogame para poder espionar, cara. São inúmeras os riscos associados a essa questão do digital para as crianças e para os adolescentes, né? Exato, exato. E, Então, e cara, eu deixa eu acho te, que essa parte da monitoração é essencial para tudo é, isso. E deixa eu te perguntar, Alex, dentro desse cenário, né? ah, qual o impacto psicológico, né, do cyberbullying para a criança, para o adolescente? Como é que, primeiro, qual é o impacto e talvez como que se mensura esse impacto, né, na vida dessa criança, desse adolescente? Fernando, essa é uma excelente pergunta. A gente entender quais são esses impactos que acontecem na vida de uma criança quando olha, quando elas são vítimas desse bullying online. É, tanto crianças como adolescentes, né? Acho que os principais impactos ele está muito nessa visão impactos psicológicos, acho que acabam Uhum, afetando diretamente. Eu acho que principais impactos psicológicos do bullying online eles são devastadores. exato. E é algo que começa agora e isso vai se desdobrar na vida adulta das pessoas. Quem você conhece que, por exemplo, em algum momento ela tem dificuldade de falar em público, mas será que
quando ela foi falar em público na época que estava na escola, porque na escola tinha lá o jogralzinho, né? Você fala Uhum. isso, tal. Você falou uma palavra errada, todo mundo começou a dar risada de você, todo mundo começou a apontar o dedo para você. E hoje, na vida adulta, a pessoa tem medo de falar em público. Ela tem Exato. medo de estar com outras pessoas. Mas por quê? Por conta de algo que aconteceu no passado. Então, por isso que eu falo que o impacto psicológico do bullying online pode ser devastador ali. É As verdade. vítimas, né, essas crianças são vítimas, elas frequentemente desenvolvem, cara, ansiedade, depressão e baixa autoestima. E Uhum. assim, e casos graves pode levar até mesmo o isolamento social, que foi uma das coisas que nós falamos, que eu acho que é algo que Uhum. pega o desempenho acadêmico, né, acaba sendo prejudicado, e até mesmo pensamentos em suicídios. Eu venho acompanhando várias matérias, até publiquei algumas semanas atrás, o caso de uma jovem que ela tirou a própria vida por conta Uhum. do bullying online. E os agressores, né, isso foi na Malásia, assim, muito ruim, porque lá está bem no começo da lei, diferente aqui do É. Brasil, que acho que está um pouco mais estruturada. Lá, por estar bem no começo, os agressores tiveram uma multa de menos de R$ 150. Cara, olha o impacto, a pessoa tirou a própria vida por conta de um bullying online, foi declarado, descobriram ali quem eram os agressores e a pessoa chegou a esse ponto e teve uma multa baixíssima. Então eu vejo que essas pessoas que podem ter um pensamento como esse, né, imagina, de tirar a própria vida por conta de algo que estão fazendo e ainda no mundo digital que não tem É. volta. Então, a dor emocional causada pelo bullying online pode ser profunda e duradoura e afetar o bem-estar geral da criança e do adolescente. Eu acho que esses são principais pontos de Sem quando a gente dúvida. olha para esse tema que de fato pode gerar um impacto ali na vida, não somente da criança, mas também desdobrar na vida adulta dessas pessoas. São, que nem tu comentou, né? São, digamos assim, é como se a gente pensasse numa escadinha ali, em alguns graus de consequência psicológica, principalmente, ocasionadas pelo cyberbullying, né? Tu falou de um caso fora, mas a gente teve recentemente também um caso aqui no Brasil, né? Da menina aquela que foi vítima, que também, infelizmente, tirou a própria vida, que acabou sendo correlacionada lá com o Whindersson Nunes, dizendo que tinha um relacionamento, não tinha nada, e aquilo ali virou um negócio tão grande, né, pela audiência também que se teve por causa da influência lá do Whindersson Nunes, que a guria acabou cometendo o suicídio porque não aguentou a pressão, esse cyberbullying que estavam fazendo sobre ela, sobre a família dela, sobre a mãe dela, e ela acabou tirando a vida, né? O que, de novo, né, mostra a consequência máxima, né, desse crime, né? Não sei se pode se dizer que se é um crime hoje ou não, mas eu acredito que seja um crime, né, o cyberbullying. Sim, sim, exato. Cara, é um crime, sim. E eu acho que quando a gente olha para esse tema, pode causar esses danos irreparáveis, né? Então imagina o que pode causar na vida de uma pessoa, não somente essa pessoa como criança, mas também numa vida adulta. E no final do dia, todos os pais querem o melhor para os seus filhos, né? Acho que quando a Sem gente olha dúvida. para isso, acho que nenhum pai, acho que independente do filho, né, o que ele seja, ele pensa mal desse filho. Então, acho que nós temos aí essa missão de estar ajudando e conseguir já prevenir com que isso aconteça, visto que isso pode ser ali algo mega danoso, isso pode causar um impacto gigantesco ali na vida dessas crianças e adolescentes. E tu comentou, Alex, pra nós que tu vem trabalhando aí, né, ajudando os pais a criar essa conscientização, enfim, fazendo essa linha de trabalho que é muito bacana. Como é que hoje tu desenvolve isso, ajuda os pais a prevenir esse cyberbullying dentro de casa, enfim, fora de casa, na escola, ou até mesmo nesse meio ambiente digital aí que a criança ou adolescente está inserido? Pô, excelente pergunta, Fernando. Eu venho desenvolvendo algumas ações com esse objetivo de trazer e levar essa informação para todos os pais. Uma delas tem um canal
no Instagram, na YouTube, redes sociais, que é Proteja Seu Filho Online. Então, diariamente eu tenho uma rotina agora de estar publicando informações sobre isso. Então, seja vídeos, posts ali informativos, mas Uhum. com esse objetivo de aumentar essa conscientização. Então, esse é um ponto que eu venho e assim, venho tendo, é muito legal que as pessoas vêm retribuindo, né, e agradecendo por conta disso, e até mesmo, muitas vezes, né, a gente, pô, mas eu não sei o que é esse bullying online, a pessoa vem se identificando, pô, isso aqui pode ser algo que está acontecendo com o meu filho. Então agora, né, nessa época de volta às aulas, acho que é importante a gente começar a observar isso. Acho que é um marco zero. A Uhum. criança, ela ficou um período, né, vamos dizer ali que por volta de quase 30 dias ali, longe da escola, possivelmente foi aquele momento que deu uma respirada, né, agora tá um pouco mais tranquilo, mas é começar a monitorar, pô, até então meu filho estava comendo bem nas férias, pô, no começo foi difícil, mas agora começou a comer bem, é, tá dormindo bem, mas chega de uma hora para outra, eu começo a perceber algumas mudanças de comportamento. Então, acho que esse é um dos canais que eu venho fazendo. Eu também me coloco à disposição aí, muitas escolas, como agora eu tenho umas 3 palestras já agendadas para falar com todos os pais de escolas, falando Incrível. sobre esse tema, né? Então, acho que esse é um tipo de palestra que muitas escolas às vezes tem uma dificuldade para a escola entender e até mesmo o professor quais são esses papéis e responsabilidades, né? Concordo, A concordo. parte é responsabilidade da escola. O que que é responsabilidade da escola? Porque as crianças estão dentro do meu ambiente. Então eu tenho uma responsabilidade ali direta de garantir que as crianças podem usar o celular dentro da escola. Isso é uma política que a escola pode colocar. Então é uma forma de inibir. A escola está dando uma conscientização suficiente sobre esse tema, também é Uhum. uma responsabilidade da escola. Se um pai, né, ele chega para a escola falando que, pô, meu filho foi agredido, até agora recente, uma advogada me procurou sobre um caso de bullying online, que os pais estavam processando a escola. Mas a gente vamos olhar, o que que essa escola está fazendo em relação a isso, né? A escola, ela fez a proibição de celular, a escola chamou, por exemplo, chamou o Alex, que é um especialista em segurança da informação e proteção contra o cyberbullying, para Uhum. dar uma palestra aqui. eh, Quando alguém vai e denuncia, né? Pô, ó, meu filho está sofrendo esse bullying online. A escola toma Uhum. as providências, então chama os pais envolvidos. Então, assim, a escola, ela sim tem uma responsabilização, Com mas é aquilo que a certeza. gente fala no mundo de segurança do share responsibility, né? É uma responsabilidade compartilhada. Então, uma parte sim é uma responsabilidade da escola, mas outra parte é responsabilidade dos pais. Então, os pais, esse é uma educação que não dá para eu terceirizar. Eu não É posso verdade. deixar e falar, a escola vai ser responsável por isso. Ah, pelo contrário, né? É um trabalho em conjunto, tanto da escola falando da importância, por isso que essas escolas que vêm me chamando para palestra, elas vêm trilhando esse caminho, né, para fortalecer e deixar isso de uma Uhum. forma mais clara, mas também do lado dos pais, conscientizando os filhos para que e criando técnicas que façam sentido para aumentar esse nível de proteção, que é o que eu falo nesse meu canal, Proteja Seu Filho Online. Então, Uhum. essa acho que Uhum. são 2 pontos aí E o... mega importantes. Em alguns casos Uhum. acaba tendo pais que me chamam para fazer uma consultoria, então, pô, eu Legal. preciso conversar com você ali diretamente para entender essa minha situação e como que eu consigo aumentar esse meu nível de segurança e de proteção do meu filho que pode estar passando por esse problema. Bacana. E agora fazendo uma provocação também aqui, né? Inverter talvez o olhar da pergunta. O que que o pai, né? O que que os pais devem fazer, ou mesmo a escola, se existe boas práticas, mas principalmente os pais. O que que os pais devem fazer se descobrirem que o filho está praticando um cyberbullying, né? Então, quer dizer assim, a gente fala muito de educação, mas, pô, eu sou pai e eu descobri que o meu filho está praticando cyberbullying. Cara, como que eu abordo? Como que eu faço? Como é que eu trato desse problema dentro de casa, né?
Eu acho que essa é uma excelente pergunta, Fernando. E que é isso? O nosso filho pode ser a vítima, mas nossos filhos também podem ser o agressor. Quando a gente olha Uhum, para isso, acho que o primeiro ponto, né? Tenho um ambiente escolar que eu identifiquei por utilizando ali técnicas, por exemplo, de monitoração e consegui ver que meu uhum, filho ele está se comportando como um agressor. Acho que a melhor coisa, o principal ponto é diálogo, né? Então falar para ele qual é o impacto que isso pode estar causando na vida dessa pessoa. Então, de uma forma muito aberta, né, de coração aberta, mostrar se isso acontecesse com ele, como que ele seria? Que aí é aquele que a gente chama de empatia. Mostrar é, para esse meu filho, né, que pô, é um agressor, pô, como que essa outra pessoa pode estar se sentindo? Como que a família dessa pessoa vai sentir em relação a isso? Então, acho que esse é o primeiro ponto, é ter essa comunicação mega aberta e muitas vezes até pedir ajuda de um profissional. Pô, eu não sei como eu vou falar com meu filho. Pô, então pede uhum, ajuda de profissionais que eles são capacitados para isso. Um outro ponto, também acho que um segundo ponto ali importante, é o pai chegar na escola e falar sobre isso. Muda completamente quando isso acontece. Eu sou o pai de um agressor, chego na escola, falo, identifiquei isso e eu uhum, preciso da ajuda da escola para a gente reverter esse caso. Cara, muda completamente. Uma total. coisa é o pai de uma vítima chegar na escola e falar que o filho está sendo agredido virtualmente por conta ali do bullying online. Outra coisa é o pai desse agressor chegar, ó, eu identifiquei isso, já tomei essa ação, e é importante documentação para tudo. Tomei essa ação, Uhum, ali, entrei em contato com a escola, pede essa ajuda para a escola, pede para que a escola também consiga analisar, explicar tudo, e com certeza os educadores são pessoas excelentes para lidar com esse tema, por isso que quando a gente fala, é um tema que não é apenas para pais, mas para professores, coordenadores e diretores com também, certeza. e com isso tendo essa preparação, até mesmo chegar para o pai da pessoa que está sendo uma vítima e explicar a situação e pedir desculpas em relação a isso e fazer um trabalho em conjunto. Então, acho que isso não é uma ação apenas de um dos lados, acho que todos têm que estar envolvidos. Pô, mas é Uhum, chato, eu vou chegar para a pessoa, cara, antes eu sendo par de um agressor, eu levando um caso desse, falando com a vítima, é, conseguindo resolver isso da melhor forma do que o pai e a mãe descobre algo nesse sentido, vai aí assim com certeza vai ser o pior caminho, porque o que vai acontecer é o pai ali da vítima, ele vai processar a escola, ele vai exato. processar os outros pais, como teve um caso agora recente, né? Teve uma multa de cyberbullying que foi aplicada de R$ 1.000. Foi a primeira multa depois que saiu da lei, então tem específica, né, para esse bullying online, e foi uma criança de 10 anos que estavam ofendendo uma colega, é, foi inclusive no Rio Grande através do WhatsApp. Eles, crianças, né, e alunos ali da quinta série, lá em Santa Maria, elas teve esse caso, né, dessa agressão ali que eu, esse agressor estava ali junto com essa vítima. Os pais foram no Tribunal de Justiça lá daí do Rio Grande do Sul, e a mãe desse agressor foi penalizada, né, onde teve que pagar uma indenização de R$ 13.000. Mas por quê? Por conta desse bullying, né? Então isso foi logo depois da sanção Uhum, presidencial que aconteceu lá em 15 de janeiro, mas até para você ver até onde isso pode chegar. E cara, e exato. foi com uma criança de 10 anos. A gente não está falando de um adulto, de uma pessoa mais velha, cara, com 10 anos. Será que É. essa criança ela tinha consciência disso? Até onde que de fato ela fez isso e os pais assim, ah, não, deixa passar. Ah, foi só uma brincadeirinha de criança, não faz mal para ninguém. Será que foi Uhum, isso que aconteceu? Cara, uhum. isso é o
a pior consequência que pode acontecer. Imagina, virou notícia, todo mundo Imagina. sabe, imagina quem é ali da cidade, todo mundo está ali próximo, pô, você foi processada por conta disso, como que fica essa criança? Então, assim, o impacto é muito maior, por isso que eu acho que o diálogo é a melhor coisa e levar para que todos tenham conhecimento em relação a isso, tanto a escola quanto os pais ali da vítima, para que possam trabalhar em conjunto e resolver da melhor forma. Porque quando vai para uma esfera jurídica, aí sim eu acho que vai ser um problema ruim, pior para todos. E não os pais, né, acabaram não negligenciando o problema, né? Que nem tu comentou. Cara, não é só uma brincadeira de criança, né? É talvez algo mais grave que está acontecendo ali e ninguém está percebendo ou ninguém está dando atenção devida para aquilo ali ser tratado da melhor forma possível, né? E aí também existe até, não sei se existe, mas provavelmente esses mitos, né, com relação ao cyberbullying, não, é só brincadeira de criança, como existia na nossa época, só que agora para dentro desse cenário, né, Alex? Exato. Não, é uma brincadeira de criança, né, isso aí, não faz mal para ninguém. É é impressionante que, sempre, o agressor ou os pais do agressor quer minimizar. Eu na minha vida passada, né, assim, cara, eu tive muito bullying comigo, né, desde criança Uhum. sempre usei óculos, então fui o 4 olhos, pô, é o mais escurinho, então é chamado de neguinho, pretinho, não sei o quê. Então assim, sempre teve, tipos de bullying ali que aconteceu na vida. E cara, e pra você ver, são coisas que eu lembro até hoje, que aconteceram lá no É, passado, assim, foram coisas que foram resolvidas, mas fica marcado na vida fica da marcado. pessoa. E se a pessoa não tem essa estrutura, né, então sempre para o pai do agressor é uma coisa: "Ah, foi só uma brincadeira de criança. Ah, isso aí como fala, é o mimimi". Não, imagina, É, criança pequena que está falando sobre algo que está acontecendo com ela, que está incomodando, e nós vamos falar que uma criança de 10 anos está com mimimi? Cara, é. uma coisa é um adulto que está dentro de uma empresa, que está reclamando às vezes das coisas, que aí talvez possa caber esse termo, né, o tal do Uhum, mimimi, uhum, mas para uma uhum. criança de 10, 11, E 14 anos, pô, não pleno de cabe isso, né? desenvolvimento, né? Pleno desenvolvimento ali, como é que vai falar disso? É um pouco daquela máxima, né? Só reclama do juiz o time que perdeu, né? Mas na verdade não tem nada a ver. Pô, cara, como que tu tá negligenciando teu filho fazer esse tipo de atitude, né? Quer dizer, tu é condizente com isso? E aí também cabe uma pergunta, né, Alex? Quer dizer, quando os pais são condizentes com aquela atitude do filho, cabe alguma ação legal com relação a isso em cima dos pais? Como é que se trata desse ponto específico hoje no Brasil, né? Cara, ótima pergunta, né? Então, quando a gente olha aqui no Brasil, como eu falei, felizmente nós estamos um pouco à frente, talvez um pouco atrasados, né? Quando a gente olha ali para esse tema, mas já temos aí uma lei. Então, foi sancionada lá em 15 de janeiro, né? Na verdade, a Uhum, data correta ali está como 12 de janeiro, que é a Lei 14.811, onde ela trata diretamente sobre esse tema do cyberbullying ou bullying online. Então, é uhum, uma lei relativamente nova, mas ela acaba ajudando e resolvendo isso. Então, assim, pô, Alex, mas lá no passado ainda não tinha lei olhando para isso? Sim, tinha algumas leis, como, por exemplo, a Lei 13.185 de 2015, uhum, que o intuito do programa ali era combater a intimidação sistemática, que era o bullying, né? Então, ali em 2015 já falava já desse tema e tinha uma lei em relação a isso. E quando nasce o Marco Civil da internet, aí sim passa a ter ali o ECA, que é o Estatuto uhum, da Criança e do Adolescente, onde também tem uma disposição aplicada diretamente para o bullying online, que também começa a respaldar. Mas, assim, acho que de uma forma muito clara, quando isso a gente está falando ali agora, nesse ano né, de 2024, nasce essa lei, que é essa lei uhum, 11.841, que aí de fato ela vem com essa disposição né, de falar sobre isso, e
agora, em janeiro, essa lei 14.811 que trata diretamente sobre esse tema. Então, acho que são pontos, né, que até então a gente não tinha um respaldo legal em relação a isso. A gente passa a ter agora um respaldo, tanto os Penalidades também, juízes né? como o advogado, penalidades, né? E acho que é interessante dessa multa, porque além de uma multa, né, dessa lei, acho que é importante dessa lei, que além de uma multa que é possível, ainda tem a possibilidade dos pais ainda serem presos, né, de 2 a 3 Uhum, anos de inclusão. Então, assim, não é mais uma brincadeirinha de criança que, exato. pô, ah, então, assim, cara, é algo legal, é algo que pode trazer um impacto grande tanto para os pais como para os filhos. Então, acho que a punição ali, elas são pertinentes para isso, Uhum. então começa a ter pontos importantes quando a gente olha para esse lado legal. Exatamente. É um tema sério, é um tema importante que tem que ser tratado, né, da devida forma, tanto dentro de casa quanto dentro da escola e até dentro da própria faculdade, universidade, né, porque os adolescentes estão lá dentro, né, também. E a gente não pode negligenciar esse tema, esse assunto aí que, infelizmente, já fez vítimas com relação a isso aí, né? Alex, eu quero te agradecer aí, cara, a participação, esse ensino aí, cara, essa aula que tu trouxe para nós. Deixar aberto aí para tu trazer uma mensagem final para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo sobre esse tema, sobre o teu trabalho, como que te acha, como que encontra aí esse suporte que tu vem fazendo e vem dando aí tanto para os pais quanto para as escolas e instituições de ensino. Pô, Fernando, então, primeiro, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez contigo nesse excelente bate-papo. Pô, ótimas perguntas, espero ter contribuído. E para quem gostaria de mais informações, eu sugiro, né, procurar os meus canais, seja no Instagram, nas redes sociais, que esse Proteja Seu Filho Online, então @Proteja Seu Filho Online, onde eu compartilho dicas, estratégias ali que vão dar os pais de fato a resolver esse problema. Até porque, como eu disse, essa é a minha missão e eu ensino pais a proteger os filhos do bullying online. Então eu venho trazendo isso comigo e eu tenho certeza que com pequenas ações que nós estamos tomando no dia a dia, nós como dentro do Brasil, Uhum, hoje olhando para o mundo, né, o Brasil é o segundo país com maior casos de cyberbullying ou desse bullying online no mundo, ficando atrás apenas da África. E uhum. infelizmente não estamos assim nas Olimpíadas, mas Ah, deveríamos sair desse ranking, que eu acho que é um ranking mega negativo, e eu acho que a única forma da gente sair dessa posição é tendo essa conscientização e pais estarem abraçando essa causa. Então, muito obrigado mais uma vez aí pela oportunidade e por abrir esse canal para a gente poder falar sobre esse tema. com certeza, e é sempre muito bem-vindo aqui no nosso programa, Alex, para trazer esse tipo de tema super importante, né, para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, e agradeço aí mais uma vez a tua participação. E para você que nos assistiu até aqui, eu também te agradeço a participação, a nos acompanhar aqui no nosso programa. Esse foi mais um episódio aqui do Segurança Digital com Alex Amorim, trazendo esse tema super relevante que é o cyberbullying. Espero você no nosso próximo episódio. Muito obrigado. Valeu!